Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. A leitura da missa de hoje, ela picota um pouco os versículos. Então haverá diferenças entre o que eu vou ler agora e o que foi lido na missa, porque eu vou ler direto do versículo 1 ao versículo 23. Tá? E reuniram-se em volta de Jesus os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém. E tendo visto alguns dos seus discípulos comer o pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, censuraram-nos. Porque os fariseus e todos os judeus, em observância da tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando vêm da praça pública, não comem sem se purificarem e praticam muitas outras observâncias tradicionais, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e os leitos. Ora, os fariseus e os escribas interrogaram-no: por que não andam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem as refeições sem lavar as mãos? E ele, respondendo, disse-lhes: com razão, Isaías profetizou de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos dos homens. Porque deixando o mandamento de Deus, observais cuidadosamente a tradição dos homens, lavando os jarros e os copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: vós bem fazeis por destruir o mandamento de Deus para observar a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E todo o que amaldiçoar seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Porém, vós dizeis: qualquer pessoa poderá dizer a seu pai ou a sua mãe: é oferta a Deus qualquer coisa minha que te possa ser útil. E não lhe deixais fazer nada em favor de seu pai ou de sua mãe, violando a palavra de Deus por uma tradição inventada por vós. E fazeis muitas coisas semelhantes a esta. E convocando novamente o povo, dizia-lhe: ouvi-me todos e entendei. Não há coisa fora do homem que, entrando nele, o possa manchar, mas as que saem do homem, essas são as que tornam o homem impuro. Se há alguém que tenha ouvidos para ouvir, ouça. E tendo entrado numa casa, longe da multidão, os seus discípulos interrogaram-no sobre esta parábola. E ele disse-lhes: também vós sois ignorantes? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas vai ter ao ventre e lança-se num lugar escuso, o que purifica os alimentos. E dizia-lhes que as coisas que saem do homem, essas são as que contaminam o homem. Porque do interior do coração dos homens é que procedem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, as avarezas, as malícias, as fraudes, as desonestidades, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e são os que contaminam o homem. Palavra da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Subtum presidium confugimus Santa Dei Genetrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus,
sed a periculis cuntis, libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos, estimadas irmãs, no Evangelho de hoje, Nosso Senhor Jesus Cristo faz uma crítica muito dura àqueles que se apegam a tradições externas, a tradições humanas, e o fazem de modo a prejudicar, a deturpar e a falsificar a verdadeira vivência da vida cristã, a verdadeira vivência da vontade de Deus. É o que ele mesmo diz, onde está aqui. Destruir o mandamento de Deus para observar a vossa tradição. E quando nós lemos isso, imediatamente a nossa tentação, como bons católicos e como católicos que talvez nós nos julguemos sermos católicos tradicionais, sérios, os famosos católicos de verdade, em oposição aos católicos do IBGE, a nossa tentação imediata é pensar que este evangelho está falando dos outros, que este evangelho está falando dos modernistas, que este evangelho está falando dos progressistas, que este evangelho está falando daqueles que instrumentalizam a palavra de Deus para fins políticos e todas essas coisas. E sob certo aspecto, isso é verdade, tá? Não está errado que nós pensemos isso, porque o evangelho pode, de fato, ser lido a essa luz. Entretanto, é muito fácil que nós nos esqueçamos que quando estamos lendo o evangelho, para que nós possamos aproveitá-lo de fato, para que nós possamos tirar dele o maior proveito espiritual, para que as palavras de Cristo no evangelho possam realmente tocar a nossa alma e fazer com que nós nos aproximemos mais dele, a nossa leitura inicial do evangelho não deve ser uma leitura que diz: este evangelho fala dos outros. Não. Este evangelho fala de nós. Este evangelho fala de nós. Este evangelho fala dos nossos pecados. Porque há um fariseu hipócrita em todos nós. Há em nós, certamente em todos nós, há a inclinação a deturpar, diluir ou até mesmo destruir a lei de Deus em prol de interpretações humanas nossas. Há em nós a forte inclinação para destruir o mandamento de Deus a fim de observar a nossa tradição. É claro que há. Porque nós somos humanos, porque nós somos pecadores, porque nós somos inclinados ao mal. E o primeiro exemplo dessa inclinação que nós temos é precisamente o que eu disse. Este instinto de ler este evangelho e de pensar, isso aqui fala daquela turma que eu não gosto. O que é isso, senão deturpar a palavra de Deus para nos proteger? Para proteger aquela visão que eu tenho de mim mesmo. Para proteger aquelas histórias que eu conto para mim, sobre quem eu sou. Porque, vejam da seguinte forma, queridos irmãos, todos nós temos no nosso coração como que um tribunal. Nós temos um tribunal no nosso coração. E nesse tribunal, quem age é a nossa inteligência. Porque, bem, nós entramos na igreja e nós tiramos o chapéu, tiramos a touca, deveríamos ao menos. Nós não tiramos a cabeça, nós não tiramos o nosso cérebro,
Nós não abrimos mão da nossa capacidade de julgar. Porque o julgamento não é algo necessariamente mal. O julgamento é uma função própria da razão. Se eu pego este mouse e eu olho, este é um mouse preto. Ele é pequeno em comparação à minha mão. Eu acabei de realizar 3 julgamentos. Eu julguei que ele é um mouse, julguei que ele é preto e julguei que ele é pequeno em relação à minha mão. Isso não é errado. Faz parte da nossa inteligência. Então, nesse tribunal que há no nosso coração, que há na nossa consciência, a nossa inteligência está sempre produzindo julgamentos sobre o mundo ao nosso redor e sobre as pessoas ao nosso redor. Só que há um grande problema nisso. Porque muitas vezes, e com uma grande frequência, nós julgamos com tanta intensidade aquilo que está ocorrendo fora de nós, que nós abandonamos completamente o hábito cristão e necessário de julgar a nós mesmos. De voltar os nossos olhos para dentro da nossa alma e de nos colocar como réus no tribunal que há no nosso coração. Quem tem que estar sob julgamento neste tribunal que há na minha alma, que há no meu coração, não é o outro, não é o meu irmãozinho, não é o padre ruim, não é o fiel que faz barulho na missa e me distrai, não é a velhinha fofoqueira, não é o fulano que reza o terço alto e me incomoda, não é o outro que reclama das pessoas, não, sou eu. Eu tenho que estar em julgamento no meu coração. Em parte, é isso que diz Nosso Senhor. Aquilo que acontece fora de mim não pode me condenar. Aquilo que acontece fora de mim não me corrompe, não me fere, não suja a minha alma. O que é que me separa de Deus? O meu pecado, a minha maldade, a minha má inclinação. Então, se eu estou numa situação em que todos ao meu redor estão pecando, todos ao meu redor estão cometendo ofensas gravíssimas e escandalosas contra Deus, todos, isto só vai me afetar se a minha reação ao pecado do outro for uma reação de pecado. Se, diante do mal do outro, se, diante do erro daqueles que violam as tradições, mesmo as tradições boas, a minha reação for uma reação cristã, for a reação digna de um filho de Deus, aquilo não me fez mal. Aquilo não me afasta de Deus. Ao contrário, aquilo me serve como uma oportunidade para crescer no amor a Deus, para provar diante de Cristo onipotente e onisciente, diante dos olhos da Virgem Maria, que eu o amo e que por amor a Ele, que me perdoou de coisas muito piores, eu posso amar o meu próximo e ter paciência diante das suas misérias, assim como Deus teve e tem paciência diante das minhas misérias. Vocês entendem? Então, percebam que quando nós voltamos os nossos olhos para as coisas de fora, nós estamos nos distraindo das coisas que realmente importam. Nós estamos nos distraindo das coisas nas quais os nossos olhos realmente devem estar
se queremos ser fiéis discípulos, amigos, filhos de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria. Lembrem-se daquela admoestação que faz o próprio Cristo. Tira a trave do teu olho antes de querer tirar o cisco do olho do teu irmão. E pense, se eu tenho uma trave no meu olho, percebam, eu não consigo enxergar. Faz esse teste. Aproveita que você não está na missa, que você está em casa ouvindo uma homilia no computador, faz o teste. Fecha um olho e mete o dedo na frente. Você não consegue enxergar. Você não enxerga bem. Tem uma trave no teu olho. Esta trave é o teu pecado. É a tua maldade. E você, tendo uma trave no teu olho, quer tirar um cisquinho deste tamanhinho do olho do teu irmão. E aí fica a pergunta: tem mesmo um cisco no olho do teu irmão? Ou te parece que tem um cisco no olho do teu irmão? Por que você não está vendo direito? A gente se esquece que a única pessoa capaz de ver o coração dos homens e de conhecer realmente as suas intenções, é Deus. Nós não conhecemos a intenção dos outros. Nós conhecemos a nossa. Se nós vemos os outros pecando, se nós vemos os outros blasfemando, se nós vemos os outros fazendo coisas más, nós podemos salvar as intenções do outro. Que é o que Deus faz. Deus salva a intenção. E nós podemos salvar a intenção do outro porque nós não a conhecemos. E presumi-la sem conhecê-la seria pecar por juízo temerário. Agora, eu não posso salvar a minha intenção. Porque eu conheço a minha consciência. Eu sei por que eu fiz o que eu fiz. E eu sei que os meus motivos não eram bons. E você sabe por que você faz as coisas que você faz. E você sabe que os seus motivos não são bons. Então, é verdade. É triste, mas é verdade. Do outro eu posso salvar a intenção. De mim, assim, raramente a intenção escapa. Então, assim, tem um princípio que eu aprendi uma vez. Uma vez um padre me disse uma coisa parecida. O padre me disse que nós devemos ser rígidos com nós mesmos, e indulgentes com o próximo. Ou seja, de mim para mim, tem que haver rigidez, dureza, mas de mim para o próximo, absoluta misericórdia. Precisamente por isso. Porque eu tenho que salvar a intenção do próximo. Quem não se importa com a intenção é o demônio. Você faz um ritual ali brincando, numa festa por diversão, o demônio não se interessa se você queria chamar ele ou não, ele aparece. Talvez você não perceba, mas ele aparece. Deus não. Deus se importa com a sua intenção. Deus se importa com os motivos pelos quais as pessoas fazem. Se é por fraqueza, se é por malícia, se é por ignorância. E é aí que entra este outro princípio que eu aprendi uma vez. Não tenho certeza de onde eu vi. Que é o seguinte: nunca atribuir à malícia algo que pode ser atribuído à incompetência. E incompetência no sentido mais amplo. Ignorância, fraqueza, incapacidade. Por que eu reajo aos erros dos outros como se fossem erros que eles não têm o direito de cometer, como se fossem erros maldosos, erros maliciosos, erros de má intenção, mas reajo aos meus erros e aos meus pecados como se eu fosse um pobre coitadinho?
É o contrário o certo. É o contrário. Eu não conheço o coração do outro. Eu não conheço as limitações do outro. Eu não conheço as intenções do outro. Eu não conheço a forma como o outro foi instruído na fé. Eu não conheço como o outro aprendeu as coisas. Por que eu não reajo com o outro com a mesma paciência e amor que Deus reagiu para comigo? Que Deus teve comigo? Lembrem-se, irmãos e irmãs, ser feito de bobo não é pecado. Ser capacho dos outros não é pecado. Ser enganado não é pecado. Ser injusto é. Ser impaciente é. Ser rancoroso é. Ser irritável é. Lembrem-se disso. Lembrem-se disso. Nós não podemos fazer o que Cristo está dizendo aqui. Destruir o mandamento de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ou, melhor ainda, o novo mandamento que Cristo nos deu. Amai-vos uns aos outros, não como você se ama. Amai-vos uns aos outros como eu, Deus falando, como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros com o próprio amor de Deus. Nós não podemos destruir este mandamento de amor para preservar a nossa visão humana do que seria certo e do que seria errado. Do que seria adequado ou do que seria inadequado. Do que seria educado e do que é mal educado. Não. O julgamento é uma prerrogativa divina, tá? Que o homem só deve fazer quando é a sua obrigação. Ou seja, um superior aos seus subordinados, um pai a um filho, um padre aos seus fiéis. Aí sim, aí você julga, e julga com cuidado, e julga porque é o seu dever, porque você tem o dever de orientar aquelas almas. Se eu não tenho esse dever, se não é a minha responsabilidade diante de Deus julgar ou educar ou fazer alguma coisa com relação àquilo especificamente, eu não tenho lugar julgando. Tá? Mas é claro, lembrem-se, uma coisa é dizer este ato é um ato errado. Como, por exemplo, dentro da tradição dos judeus, não lavar as mãos, não se purificar antes de comer é um ato errado. Ponto. Se os fariseus tivessem ficado nisso, não teria nenhum problema. O pecado, a malícia, começa quando? Eles são maus. Que absurdo, porque eles não lavam as mãos. Isso nos faz lembrar do quê? Qual é um dos nomes do próprio demônio? Um dos títulos que ele recebe na Sagrada Escritura? O acusador. Aquele que acusa. E nós devemos pensar se com as nossas ações, com as nossas palavras, com a nossa vida, nós queremos fazer eco ao acusador ou a Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um santo domingo e Deus abençoe vocês.